A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vêncio Oficial. E desde já eu quero pedir a você para deixar o joinha aí no vídeo. Deixe o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. E hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus no vídeo anterior, falando sobre a advertência, a repreensão que Jesus fez ali aos fariseus, né? Na verdade, Jesus, ele pronunciou essas palavras contra os fariseus hipócritas daquela época. Lembrando que os fariseus eram considerados os homens mais justos daquela época, entendeu? Era os fariseus. Mas só que na prática a coisa era totalmente diferente. A grande maioria deles não vivia o que pregava. Pregava bonito, fazia ali um sermão bonito, um proselitivo bonito, mas só que o que acontece? Era só mesmo hipocrisia. Na prática, eles faziam tudo errado. E Jesus bateu de frente contra os hipócritas naquela época. E nós vamos ver claramente durante a meditação desses versículos da palavra de Deus, que está em Mateus 23. E nós vamos ler a partir do 14, já que ontem nós paramos no versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escriba e fariseus hipócrita, pois que devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongar das orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ó, irmão, tá vendo aqui? Esses cabras aqui era tão hipócrita. Aqui fala aqui, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, que devorai as casas das viúvas sobre o propósito de prolongadas orações. Aqui sabe o que é que está falando aqui? Aqui essa prolongada oração que Jesus está falando, ou seja, essa devoração de casa que Jesus está falando, sabe o que é? É que eles iam para as casas das mulheres viúvas, dizia que ia orar por elas, mas na verdade sabe o que é que eles estavam tendo? Era um caos com elas, relações com elas, relações íntimas. É isso aí, meu irmão. Pura hipocrisia. E quem são os fariseus de hoje? Hoje não tem fariseu assim, e como tem, irmão? Tem fariseu dessa forma, que prega contra a prostituição, mas está prostituindo. Prega contra o adultério, que a pessoa tem que ser fiel ao seu marido, ou vice-versa, mas só que está praticando. Aquilo que ele está pregando contra, ele está praticando, ela está praticando. Existe no nosso meio pessoas dessa forma. Então, é os fariseus de hoje. Não é diferente dos fariseus de antigamente.
Mas só que para essas pessoas que vivem desse jeito, se não se arrepender, o que acontece? Tem a condenação. Vai sofrer o juízo. Porque, meu irmão, não adianta nós fazer as coisas achando que não vai vir a cobrança que vem. Ah, se vem, com certeza. É como se fosse um cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito, às vezes tem lá o limite disponível, um limite muito alto. Aí você se empolga com aquele limite e começa a comprar, como se não tivesse que pagar a fatura. Mas só, meu amado irmão, que vai chegar um tempo que a fatura vem. E quando a fatura vem, você tem que pagar. Ou paga ou fica enrolado, então. É isso aí. E esse juízo que Deus determina para aquele que vive em pecado, vive brincando com as coisas de Deus, é pior do que uma fatura de cartão de crédito. Quisera o ser humano receber um castigo como se fosse uma fatura de cartão de crédito, porque o juízo é severo para aqueles que verdadeiramente brincam com as coisas de Deus, usa o nome de Deus em vão. E diz assim, versículo 15: Ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então aqui, eles pregavam bonito, né? Fazia aquele proselitismo bonito, pregava, mas só que não vivia, né? Eles incentivavam as pessoas a praticar os mesmos erros deles. Por quê? Porque as pessoas via eles pregar a palavra, pregar sobre a lei, pregar contra o adultério, pregar o amor ao próximo, pregar a justiça, mas só que eles faziam ao contrário. E as pessoas via aquilo, o que acontece? Ia seguir o mesmo exemplo. Não estava adiantando de nada essa pregação deles. Ao invés deles levar pessoas, conduzir pessoas ao reino de Deus, pelo contrário, eles estavam levando pessoas para a condenação eterna. Então é isso que a palavra de Deus diz claramente sobre isso. Então, meu amado irmão, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pregar a palavra e viver. Versículo 16. Ai de vós, condutores, guias, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Versículo 17. Hipócrita e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Versículo 18. E qualquer que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ponto de interrogação. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita.
Ó, irmãos, aqui versículo 21, nós lemos até o 21. Ó, irmãos, veja bem o que acontece aí. Presta atenção. Aqui, nesses versículos que nós lemos, Jesus está repreendendo uma doutrina maligna que eles pregavam. O que é que eles diziam? Ah, se você jurar pelo altar, jurar pelo templo, isso não é nada, você não vai ficar devedor. Porque não é importante, isso não tem importância. Agora, se você jurar pela oferta que está no altar, pelo ouro que está no templo, aí sim, você fica devedor, porque o ouro, a oferta, é maior do que o templo, do que o altar, são maiores do que o templo e o altar. Então, aqui nós podemos ver o quê? Que aqueles homens, eles eram materialistas. Eles eram praticamente, vamos dizer, servo de Mamon. Mamon que significa riquezas. Então nós podemos ver isso. Desculpa, irmãos. Nós podemos ver isso, que eles adoravam as riquezas. Eles davam mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Porque, vamos dizer, o altar, o templo, foram consagrados a Deus, para Deus. Então, se torna algo a serviço do reino de Deus, a serviço do reino espiritual de Deus. Mas eles não davam valor. Eles valorizavam as coisas materiais. E é isso que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia nós vemos pessoas nas igrejas dessa forma. Valoriza mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Tem pessoas que valorizam mais uma vida financeira, próspera, em todas as áreas, do que uma vida de comunhão com Deus. Você pode ver aí os testemunhos. Deixa eu beber uma água aqui, irmão, que a garganta tá feia, viu? Só Deus na causa. Então, o que acontece? Eles valoriza mais as coisas materiais. A gente vê nas igrejas, por exemplo, em muitas igrejas, nos nossos dias de hoje, a pessoa vai contar um testemunho. Qual é o testemunho que ele vai contar? Ah, eu estava desempregado, agora Deus abriu as portas do emprego para mim. Eu tive direito até de escolher qual o emprego que eu ia trabalhar, porque Deus abriu as portas, escancarou. Aí o outro chega: qual é a sua bênção? Ah, minha bênção é que eu pedi a Deus um carro, eu não tinha um carro, e graças a Deus, Deus me prosperou, que eu tenho 2 carros. É desse jeito. Aí chega o outro: conta a tua bênção. Rapaz, a minha bênção é o seguinte: eu era uma pessoa que passava fome, passava necessidade, mas graças a Deus, hoje Deus me prosperou, hoje eu sou um empresário. É assim, os testemunhos, em muitas igrejas é assim. Uma certa vez eu ouvi falar, eu não vi isso aí, mas eu ouvi dizer, não sei se é verdade, diz que numa determinada igreja estavam contando testemunhos, e aí vai contando, passa para esse, passa para aquele, e aí as pessoas contando testemunho. Aí, qual é o seu testemunho? Aí o cara contava. Agora é aquele lá, qual é o seu testemunho? Aí o cara contava o testemunho, né? A mulher, os homens, né? Contava o testemunho. Aí de repente chegou uma mulher: conta o seu testemunho. Aí a mulher disse: graças a Deus, o meu testemunho é que Jesus me libertou da prostituição. Meu irmão, quando a mulher falou assim, os cabras não quis nem conversa, dizia: passa para outra aí, passa para outro. Quer dizer,
Enquanto os outros estavam conversando, falando sobre prosperidade e bens materiais, eles deixavam a pessoa conversar, a pessoa testemunhava, contava todo o testemunho, como foi que aconteceu. Mas quando a mulher falou que tinha sido liberta da prostituição, não, passa para outra aí, passa para outro. Quer dizer, é mais valoroso para eles a pessoa ter muitos imóveis, muitos patrimônios, né, financeiros, do que ver uma pessoa liberta da prostituição, liberta do mundo de pecado. É isso aí. Para eles, os bens materiais, as riquezas, têm muito mais valor do que isso. Mas o que é que Jesus Cristo nos ensinou? Jesus diz: que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí depois, Jesus diz também que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Mas os fariseus, materialistas, não vê isso. Não vê. 22. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, versículo 23. Hipócritas, pois que dizima a hortelã, o endro, melhor dizendo, e o cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Irmãos, aqui está falando sobre o quê? Sobre o dízimo. Lembrando que aí tem umas pessoas, irmãos, eu não estou aqui para falar contra dízimo, entendeu? O que a gente sempre fala aqui que o dízimo não é obrigatório, entendeu? O dízimo era obrigatório na época da lei. Aí às vezes alguém diz assim, tá vendo? Aqui Jesus está obrigando a pessoa a dizimar. A pessoa tem que ser dizimista. Mas aqui, meu irmão, Jesus está se referindo ainda sobre a lei. Aqui não é no tempo da graça como nós vivemos hoje. Lembrando que Jesus, quando veio nesse mundo, que pregou o evangelho, Jesus, o próprio Jesus, ele cumpria a lei. Você sabia disso? Jesus, ele mesmo falou que ele não veio para desfazer da lei, mas veio para cumprir. Mas uma vez que Jesus cumpriu a lei, o que acontece? Nós que servimos a Deus, já não precisamos mais cumprir a lei. Agora nós vamos cumprir o quê? O mandamento do Senhor Jesus, que é a nova aliança. O evangelho da graça, entendeu? Então o que acontece? Automaticamente, o dízimo, por exemplo, já não faz parte da nova aliança, no sentido da obrigatoriedade, entendeu? Você pode dar, é como, por exemplo, a santificação do sábado, né? Outros falam guardar o sábado, né? Mas a Bíblia fala santificação. Você se abster de todo o seu trabalho no dia de sábado. Na época da lei não podia, entendeu? Você fazer trabalho nenhum na época da lei. Mas hoje que nós vivemos na graça, o que acontece? Não tem problema. Se você querer santificar o sábado, se abster de qualquer trabalho no dia do sábado, você pode fazer isso. Não tem problema, isso é até bom. É bom que você tem, como é que diz, mais intimidade com Deus. Você ali está reservando um dia para ter uma comunhão plena com Deus. Entendeu? É bom. Agora, não é obrigado. Não é obrigado. A mesma coisa também é o dízimo, entendeu? A Bíblia fala claramente sobre isso, né? Fala claramente sobre isso. Mas, voltando aqui sobre o assunto dos fariseus, o que acontece? Eles achavam que o fato dele ser dizimista, eles estavam agradando a Deus. Eles estavam fazendo a coisa certa, o necessário, mas não era.
O que era mais importante para eles fazer, que era o quê? A justiça, a misericórdia, a fé. Isso eles não estavam praticando. É isso que a palavra de Deus diz. Então, meu amado irmão, o mais importante é isso. Muitas pessoas hoje em dia estão enganadas também. Muitas pessoas acham que o fato de ofertar na igreja, dizimar, acha que isso aí, o que acontece, vai fazer até mesmo com que ele seja salvo. Ele acha que está em plena comunhão com Deus só por causa disso, mas não. Nós vamos estar em verdadeira comunhão quando nós, tudo bem, fazer isso, vamos ofertar sim, dizimar sim, mas não podemos deixar de fazer o principal, que é viver o amor, a fé, a santificação e a comunhão com Deus e com os irmãos. É assim, o amor ao próximo, entendeu? Perdoar aqueles que nos ofendem, é isso que é o importante, entendeu? E aqui o versículo 24. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Tá vendo aí? Quer dizer, o que é coar um mosquito e engolir um camelo? É isso. O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, dizem, eu sou uma pessoa que sou santa diante de Deus, eu não assisto jogo de futebol, eu não corto meu cabelo, eu não uso batom, não uso esmalte, não uso brinco, não uso isso, não uso aquilo. Quer dizer, se abstém de várias coisas, de muitas coisas. Aí o que acontece? A pessoa se embaraça com uma coisa simples. A pessoa não perdoa ninguém, é rancoroso, é iracundo, qualquer coisinha está irando. Quer dizer, não adiantou de nada. Quer dizer, santificou o corpo, santificou até o olho, muitas das vezes não assiste televisão, não assiste novela, mas o principal, que é o coração, que é o amor, né? Aí o que acontece? A pessoa não pratica o amor do coração. Santificou tudo, menos o coração. O coração ainda está cheio de mágoa, está cheio de mentira, cheio de inveja, cheio de cobiça, cobiçando as coisas alheias, cheio de murmuração. Então, não adianta. Não adianta. A Bíblia diz que nós temos que santificar por completo. A santificação é completa, não é por metade. E diz assim a palavra, 25. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de iniquidade. Fariseus, 26 melhor dizendo, fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Tá vendo aí? É isso aí que eu falei, irmão. Limpar o quê? O interior é dentro de nós. A santificação não está por fora. Às vezes é uma mulher ali bonita, né, toda na doutrina, né, como nós falamos, né? Que eu também, irmão, eu sou dessa doutrina, eu não sou dessas, como a nossa amiga Kátia fala, eu não sou dessa sonsa doutrina, né? A sonsa doutrina aí, né, do Adão de Campos. Mas o do Adão de Campos não, na verdade o Adão de Campos ficou até para trás, né? É a sonsa doutrina de muitos aí que prega coisas aí que não existem, né? Que nunca se viu falar, mas tem muitos aí dizendo, né, que comer pimenta é pecado,
que usar, como é que diz, camisa, roupas da Poloeste é pecado. Enfim, é tanta coisa, né? Já saiu até um negócio aí de que comer ovo de Páscoa é pecado, mas aí depois a mesma pessoa que pregou estava comendo depois. É muita hipocrisia, né? Pregou que era pecado e depois com pouca foi flagrada comendo ovo de Páscoa. Rapaz, é brincadeira, né? Mas é assim mesmo, né? Tem muitos aí, né? É uma sansa doutrina que só Deus na causa, viu? Se uma mulher colocar um salto alto, misericórdia, já tá no inferno. O negócio é brabo. Mas é assim, né? É complicado. Mas a gente sim vela pela doutrina verdadeira, né? A doutrina de Cristo, né? E o que acontece? Muitas pessoas estão enganadas com isso. Às vezes uma mulher ali bem vestida na doutrina, né? Com aquela roupa ali composta, diz, tem uma santa mulher de Deus. Mas por fora, né? Vamos ver por dentro. Tá ali o cabelo, né? O cabelo ali, como é que diz? Comprido, de honra, como a Bíblia diz, né? Que a mulher com cabelo comprido é honra. Aí, mas só que vamos ver por dentro, né? As unhas tá toda natural, né? Não tem pintura nenhuma. Os lábios do mesmo jeito, né? Tá na doutrina, mas e o interior? O exterior tá bonito, e o interior? Então é por isso que muita gente se confunde. Muita gente se confunde. Os fariseus também eram do mesmo jeito. Aparentemente estavam ali bem vestidos, né? Estavam, como diz ali, pregando a palavra, praticando certos costumes da lei, para dizer que eram servos do Deus fiel, do Deus Todo-Poderoso. Mas só que por dentro, interiormente, a coisa era diferente. E aqui nós vamos ver, continuar esse versículo. O versículo 7, ou seja, 27, melhor dizendo. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora, que eu falei aí, por fora, realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Tá vendo aí? Então, é desse jeito. Aquele povo estavam ali santos, né? Aparentemente. Mas só que a coisa era diferente. É como eu acabei de falar nesse instante, né? Então é assim que temos que ser espiritualmente, irmão. Temos que estar purificado por fora, sim. Limpo por fora, sim. Mas por dentro também. A principal limpeza vem de dentro. Um exemplo, quando você vai pegar um copo para lavar, eu mesmo sou assim, quando eu vou pegar um copo ou um prato para lavar, sabe qual é a parte primeiro que eu lavo? A parte de dentro. Aí depois é que eu lavo a parte de fora. É assim que eu faço, né? Pelo menos eu. E é assim que Jesus nos ensinou, espiritualmente falando. Espiritualmente, a nossa santificação vem primeiro de dentro. Aí depois é que a limpeza se espalha para fora. Mas muitos querem santificar primeiro por fora. E o pior é que quer santificar por fora e por dentro nem querem santificar. Aí fica o quê? Pessoas mascaradas. Pessoas mascaradas. Com a máscara de que é bonzinho, mas só que na verdade não tem nada de bonzinho. 28. Assim também vós exteriormente pensar, deixa eu ver, pareceis justos
aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tá vendo aí? Quer dizer, eles pareciam que estava bom, estava limpinhos, mas só que não estava. Aqui a palavra fala claramente. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis, se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Versículo 31 agora. Lemos o 29, 30, agora 31. Assim vós mesmos testificas que sois filhos dos que mataram os profetas. 32. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça, aí 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha aí, tá vendo aí? Tá vendo aí, meu irmão? Então aqui Jesus ele fala claramente. Quer dizer, aqueles homens eram tão hipócritas. O que é que eles diziam? Diziam, se nós tivesse na época dos nossos pais, eles faziam aquelas obras bonitas, né? Ornamentava ali os túmulos dos profetas, dos justos que foram mortos por causa que falaram a verdade, que falaram em nome de Deus, e o que acontece? E mataram essas pessoas. E aí o que acontece? Eles, para dar uma de santinhos, aí o que é que eles faziam? Ornamentava os túmulos, os monumentos, e ainda tinha cara de pau de dizer, se nós vivesse naquele tempo, isso não teria acontecido, nós não ia associar com eles, nós não ia manchar nossas mãos. Mas só, irmão, que o próprio Jesus já sabia que esse povo era hipócrita. Nós podemos ver nos evangelhos, né? Lá nos evangelhos fala a trama que os fariseus faziam para querer matar Jesus. Quer dizer, eles diziam que não mataria os profetas que foram enviados por Deus, mas só que ao mesmo tempo estava querendo matar o Filho do próprio Deus, que foi enviado pelo próprio Deus, o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Olha só como os sacanas é hipócrita. Desculpa aí a expressão da palavra sacana, desculpa aí a expressão, mas é assim mesmo, irmão. É coisa da gente ficar assim refletindo. E hoje também não é diferente. Hoje tem uns hipócritas assim, entendeu? Tem uns hipócritas. Pessoas que muitas das vezes fazem as coisas e tentam encobrir. É o chamado joga pedra e esconde a mão. Muitas das vezes é pessoa que pratica o mal contra o seu próximo, maltrata o seu próximo, e muitas das vezes quer passar por bonzinho, quer dar uma de bonzinho. Pessoa que está com o coração cheio de ódio, odiando o seu próximo, mas quer dar uma de bonzinho. É isso aí. Eu não sou hipócrita, irmão. É por isso que eu falo, a gente tem que ser verdadeiro. Amém? Tem que ser verdadeiro. Deus abençoe a todos. E fica aqui essas palavras para a nossa meditação. Que Deus continue falando mais e mais aos nossos corações. Deus abençoe
Fique todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.